Beleza. Bom dia, gente. Eu sou o Console. O nome desse ataque aqui é Assim que se faz. É, ou o título alternativo é Como que é assim que funciona em Rust. É, uh, peraí. Beleza. Então vamos começar. Não tem muita coisa pra enrolar no começo, não. A gente vai partir de um exemplo motivador. É... Peraí que eu tô me ouvindo, tá muito esquisito. Vamos partir de um exemplo motivador. A gente vai ter uma função simples, mas que de certa forma a gente consegue correlacionar com o mundo real, assim. A gente vai ler alguma coisa online de uma API, a gente vai processar esses dados que a gente recebeu, salvar ele no banco e publicar isso em algum tópico da vida, alguma coisa X. A implementação V1 é bem simples, a gente tem uma API toda async, a gente pega o conteúdo e processa, salva no banco e publica. Para termos de exemplo aqui, vamos fazer de conta que esse get context demora 2 segundos para rodar, para trazer o resultado. Esse process ele é super rápido, então a gente tem um tempo insignificante. Save on DB ele demora em uns 3 segundos e o publish demora em uns 4. Então a gente tem um tempo considerável nessa função toda. A gente tem uns 9 segundos. Pô, 9 segundos é tempo pra caramba. Ainda mais se a gente pensar que a gente tá na maior parte do tempo esperando a coisa funcionar. Mas, pô, você ouviu falar sobre a Sync em 2022, mas em 2019 Rust teve a Sync. Então você percebeu que a maioria dessas bibliotecas ali já tem um suporte para os equivalentes dessas APIs de forma sync. Então o que você faz? Você sai metendo a sync e .th em tudo. O tempo de resposta continua o mesmo em todos os processos, mas agora você está usando a sync. Tudo é sync. Eu tenho a sync FN, eu tenho um monte de await, um monte de coisa fancy, um monte de coisa bonitinha, e continua demorando o mesmo resultado. Talvez demore até um pouco mais. Por quê? Porque que não é mágica, não... Rust, me prometeram Rust ser rápido, ser performático, e eu não entendo. Vai sair colocando assim que await não resolve o problema, e assim que não é sobre performance. Assim que é sobre controle, sobre a execução, e porque ele permite que você interaja com a computação de uma forma que a API Sync não permite. Então, para a gente ter um exemplo de como que isso acontece, nessa API do lado branco, a gente tem uma função sync, onde a partir do momento que a gente chama ela, a gente tem o output. Já na função async, a gente tem acesso a um processo intermediário, que a gente consegue ter acesso à computação. Então, quando a gente chama foo, ele devolve uma computação, e a partir dessa computação eu consigo chegar no output. Esse future ali, que é um desugarzinho, é justamente esse ponto da computação. Como ele é só um elemento do código, eu consigo interagir com ele. Esse future, a gente consegue interagir com ele porque ele é resumable computations. A gente consegue pausar a computação, fazer um processamento em cima dessa pausa e prosseguir depois. Ou cancelar. E tudo isso a gente consegue dado essa trait que tem lá no Standard Library, Future. Ela é um pouquinho difícil, então vamos passar por ponto. Ela começa com esse output, que é só o tipo resultante da minha computação. Numa função sync normal, ele é basicamente o tipo de retorno. Ele tem essa função pool, esse método pool, que basicamente significa tente fazer o máximo progresso possível nessa computação, quando for chamado. E ele que traz mais um pouco dessa complexidade e desse um pouquinho de medo que o Futures tem, porque ele tem vários pontos esquisitinhos. O retorno dele é esse enum chamado pool, que basicamente diz: esse progresso que eu acabei de fazer foi o suficiente para concluir a computação, ou ela está pausada e eu tenho que chamar de novo? Isso se transforma em pool ready ou pool pending, que são as duas variantes do enum. A gente tem esse contexto que é uma coisa meio bizarra, que ele tá ali para
para a implementação da feature dizer, ok, eu preciso pausar essa feature para continuar depois. Então eu tenho esse contexto para conseguir me agendar de novo para a chamada. E eu tenho esse negócio esquisitão que a gente está acostumado a ver self só, self, 2 pontos self, e aqui a gente tem self pin para uma referência mutável de self, que basicamente diz, eu não vou sair do lugar, prometo. E Rust transforma isso de uma forma bem tranquila, assim, pra gente. Ele esconde bastante dessa complexidade hoje em dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma função foo que retorna um result de U32, uma função assíncrona, ela é basicamente isso. Esse async, ele nada mais é que um sugar para eu retornar um tipo opaco chamado impleFuture cujo output é result de U32. E o corpo da minha função fica envelopado ali por um async block. E se a gente der um passo além e tentar tirar esse sugar também, a gente vê que esse impleFuture, na realidade, é um passo intermediário que o compilador faz de criar um tipo que você não vai saber, nunca vai ouvir falar desse tipo, que aqui no caso é o full output, e implementa future para esse cara, fazendo todos a correlação do corpo da sua função para a implementação de pool. Então, no final das contas, eu tenho uma função normal, esse foo, que retorna uma future. E essa future que sabe como lidar com a computação. Então, futures são lazy. Se eu tiver um main chamar uma função assíncrona, ela não vai fazer nada, porque eu tenho a computação. Uma future, ela não representa a computação, ela é a computação. Por isso que quando você simplesmente chama a função, ela não vai fazer nada, porque você está com a computação ali, você que tem que dar prosseguimento para ela. E para ela fazer progresso, você tem que ficar chamando o pool o quanto for necessário, ou o quanto você quiser. E quem que chama pool? Chama pool esse pequeno pedacinho confuso do ecossistema que se chamam executors. Rust provê um modelo agnóstico de como futures funcionam, de como o runtime vai executar essas APIs. Então, Rust provê só as APIs e o ecossistema, a comunidade, implementa os runtimes com base nos requisitos de cada nicho. O mais famoso é Tóquio, mas tem alguns outros que são bem interessantes também. Meu preferido, pessoalmente, é o Async-STD. Como que ele funciona na prática? Vamos pegar aquele nosso exemplo motivador inicial. A parte em roxo é mais ou menos como que funcionaria o executor. Então, a partir do momento que eu entro na função, eu tenho essa task. Essa task representa a função inteira. E ela começa em progresso até que eu encontro o primeiro .await. Como esse .await aqui, ele está fazendo uma requisição para a web, eu tenho que esperar o resultado chegar, e isso significa que eu consigo pausar essa função e ficar esperando até o evento me retornar e eu conseguir fazer progresso de novo. Então ele vai para essa área de espera de eventos, e uma vez que o evento chega, de alguma forma, eu entendo que esse evento chega, que eu tenho os dados disponíveis e que eu estou pronto para fazer progresso de novo. O executor vai ver a viabilidade disso. Nesse caso aqui é bem simples, eu só tenho uma task rodando. Então ele consegue mandar de novo para progresso rapidinho. Eu vou fazer a parte do process, que é uma API sync, então eu não tenho que mandar ele para esperando nem nada, porque ele é um curso linear. Mas quando eu chego ali em SaveDB, a mesma coisa acontece. Eu tenho uma coisa que eu estou mandando para o banco e eu dependo de coisa externa para esperar, e eu estou parado, quieto, esperando o banco salvar as coisas. Então a task fica parada esperando o evento, e depois, uma vez que os dados são salvos, o resultado de confirmação, de erro, volta. A gente está pronto para fazer progresso de novo, e a mesma coisa, então ele fica nesse ciclo de estou fazendo progresso, pauso, espero o evento, volto
a fazer progresso e no final das contas eu termino. Então a gente entende agora por que lá no começo sair colocando async e .await não adiantou. Porque no final das contas a gente implementou uma API sync de novo. Só que agora com mais complexidade porque eu tenho um executor desdobrando essa função de uma forma síncrona. E aqui eu estou usando essa abstração, por assim dizer, de progresso, esperando evento, esperando para fazer progresso, por simplicidade. Como eu tinha dito, Rust não toma conhecimento nem nada sobre como que os executors vão funcionar. Então esse aqui é um exemplo simples, mas cada executor pode rodar do seu jeito e fazer o scheduling da maneira que achar mais viável. Mas como que o executor sabe quando ele pode fazer esse progresso com a feature? Com esse cara do context. Esse context é um tipo esquisito. A API dele é bem esquisitinha porque ele em si é só um cara chamado Waker. Mas o Waker, ele tem toda uma questão por baixo de você criar a vtable na mão, e por motivos que não vou entrar nessa palestra, porque são um pouco mais complicados. Mas o básico é que esse Waker é o tipo que vai dizer como que a feature vai se comunicar com o executor para ele conseguir fazer o reschedule dela para fazer progresso de novo. Então, ele tem alguns outros métodos, mas o principal é esse wake. Então, uma vez que ele chama o wake, o tipo se comunica com o executor e faz algum tipo de scheduling. Como que é esse scheduling? Pode ser um envio do canal dizendo, tal task aqui, tal feature consegue fazer progresso, ou puxar isso para um vec. Isso depende muito da implementação. Então, vamos voltar para o nosso problema lá. Vamos implementar uma V2 do sistema, pensando agora em que a gente consegue executar mais de uma coisa quando uma está parada. Agora a gente consegue fazer progresso concorrentemente nessa parte do Futures Join. O getContext, a gente não tem como fazer muita coisa porque ele é necessário para o resto, né? A gente precisa do conteúdo para conseguir salvar no banco e publicar. Então, agora a gente conseguindo esse Futures Join, ele basicamente faz com que o Save, OnDB e Publish on Top que eles rodem ao mesmo tempo, de forma concorrente. Eles fazem progresso ao mesmo tempo, não necessariamente eles fazem progresso paralelo. Mas vamos supor que isso aqui conseguiu reduzir lá de 9 segundos para uns 6 segundos. Não é sobre performance, é sobre estruturação de código. Mas ainda assim você consegue performance porque você está estruturando seu código de uma maneira mais inteligente. E o tal do PIN, que a gente viu e pulou, e todo mundo tem medo, e ninguém entende. Aí vai uma surpresa, que é uma talk, dentro da talk, uma edição especial Nightwatch Generators, porque toda a complexidade do PIN vem de stackless coroutines, que é como o Rust implementa generators, que são resumable functions, são funções que eu consigo executar, pausar, dar segmento em outro lugar e voltar a executar de novo. É bem parecido com aquilo de Python, principalmente o yield e coisa do tipo. E o Rust é bem parecido. Se você usar Nightly, você consegue ter acesso a esse API generators, que você consegue criar esse... É uma closure, mas semanticamente é um processo bem diferente de uma closure comum. E você consegue fazer progresso, pausar, fazer progresso. O yield suspende a execução atual. E o resume, ele faz voltar de onde ele tinha parado antes. E esse PIN é o que promete eu não vou sair do lugar. Toda a referência que eu tiver aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro do meu corpo do generator vai ficar no lugar, porque como Rust é uma linguagem bastante que se importa muito com o low level, ele tem que se importar muito com aonde a função parou e como que eu traqueio isso se essa função está em um canto da memória e de repente foi para outro canto da memória. Esse PIN é justamente para dizer
para trazer essa segurança de, ok, eu posso garantir que aquilo estava nesse endereço de memória e vai continuar nesse endereço de memória. Então, portanto, eu consigo voltar exatamente para esse lugar e tudo que eu tenho de referência, tudo que eu tenho de tudo que eu tenho de ponteiro continua válido. Tá tudo muito sound. E, nossa, eu planejo os talks pensando em 40 minutos e eu já terminei. É isso, gente. Eu sou o Consul ali. O meu LinkedIn tá ali. Meu Telegram também, se vocês quiserem conversar comigo. E eu tô aberto a vagas, me contratem. É, eu acho que é isso. Perguntas. Você pode voltar lá no slide do Waker, que você tem no Context? Por favor. Vai falando quando for pra pausar. O que eu achei confuso é que o Waker ele é um pedaço de... Ele vai ter, digamos assim, uma lógica de como é que ele vai ditar se uma feature deve acordar ou não. Exato. Só que o Waker, ele está na STD, né? E eu tinha em mente que o token, uma implementação do executor e runtime async, que controlava o modelo e a implementação de como que as features são chamadas e acordadas e dormem depois. Mas esse Waker está na STD, então como é que o token consegue controlar esse Waker, se não a implementação dele? Boa. Essa é a parte tipo, mais complicadinha do processo todo, assim. Generators não é complicado perto disso, porque enquanto estava se discutindo a arquitetura de como ia funcionar futures em Rust, você pensou em ter uma trait, por exemplo, wake. Inclusive existe uma trait wake, mas funciona para outro tipo de coisa hoje. Mas aí Rust ia ter que se basear em dispatch dinâmico. E isso acaba sendo inviável para sistema embarcado, coisa mais restrita. Então o que foi tomado assim, de estratégia foi ter esse tipo Waker, que ele é um tipo invólucro para uma VTable. Essa VTable quer dizer, é um tipo invólucro para um tipo que tem uma VTable, que é o HowWaker lá. Esse HowWaker, ele vai ter um ponteiro, daí é ponteiro mesmo, não é uma referência. É um ponteiro pro dado, né, pro dado que eu estou dando referência, e uma VTable, um How VTable Waker, é o nome do tipo, que também está lá na Standard Library. É uma API toda unsafe, toda baseada em ponteiros, onde eu construo essa VTable na mão, dizendo, ok, a minha função wake, na verdade, é um ponteiro para essa função aqui que eu consigo definir. Que ele pode ser tipo esse fn wake ali. Ele também precisa ter um drop. Então, o meu drop, ele funciona assim porque eu preciso livrar todo o conteúdo que eu aloquei durante esse processamento. Ele tem um wake by half, ele tem mais... Tem o drop e mais alguns. Eu esqueci agora quais são todos. Mas é isso que é esquisito, porque você tem o tipo Waker, que está na Standard Library, você tem os tipos definidos lá dentro, mas você constrói tudo na mão com base na VTable. Então, é como se o token conseguisse injetar a sua implementação nesse Waker da STD usando a VTable. Então, ele passa o ponteiro para uma função e diz para o Waker, chama essa função minha, e você agora injetou o código do token na STD, trivial. Tipo isso. Mas tipo assim, tipo, ali no caso você fez lá o AsyncFN, tipo, ele vai gerar o código para você, vai implementar lá uma feature com tipo e tal, mas se eu implementar na mão, tipo, eu consigo definir, tipo, como que vai acordar aquela feature, tipo, mas então, aí, tipo, meio que, que talvez, realmente, acho que o executor proteja disso, mas, tipo, de eu meio que tentar fazer alguma forma de, tipo, sempre tente me acordar, sabe? Tipo, meio que me dê prioridade de alguma forma, tipo, não sei se é possível alguém sacanear, tipo, enfim. Não, isso acontece. Primeiro que você tem, tipo, em alguns casos você não tem como fugir de implementar a feature na mão, principalmente quando você vai criar as partes bases assim, do sistema, um timer, um timeout, esse tipo de coisa. Timeout até você consegue, mas um timer, por exemplo, você depende da API
que está na sua máquina, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com tudo, assim. Você tem que segurar essas features mais de baixo, assim, essas leaf features, elas em si carregam o waker para eu conseguir dizer quando eu posso ser acordado. E pode totalmente tipo, ficar chamando. Inclusive, algumas coisas só funcionam assim. Algumas coisas você acaba dependendo de levantar uma thread secundária que fica rodando e chamando, sabe, constantemente. Você chegou a ver alguns dos runtimes, por exemplo, só o Tóquio, e quando que ele chama os polls, por exemplo? Qual que é o trigger que faz ele chamar o poll para poder trazer coisa? Boa. O poll é chamado sempre que você tem um ponto await. O ponto await meio que se traduz pro poll. Então, via de regra, toda vez que você está escrevendo seu código, deu ponto await é como se você estivesse fazendo um pin com uma referência, dando um poll, pegando o contexto que está ali do seu contexto e passando para baixo. Aí eu já não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, é isso mesmo, ela vai estar sabendo. Depois que você chama um poll, por exemplo, ele faz tudo ou ele pode parar na metade e falar assim, vou continuar depois, por exemplo, retornar um pending. E aí ele vai depender da implementação da feature. Porque daí isso é uma coisa mais da linguagem mesmo, é agnóstico ao runtime. Ele vai dar o poll, né, quando deu o ponto await, ele chama poll e ele vai ver quanto que ele consegue progredir. Então ele vai ir até ele chamar pending, ou até alguma coisa acontecer para cancelar aquela execução. Mas de regra ele vai até pending ou ready. Então, mas pode acontecer, por exemplo, ele só tem um pedaço, retornar pending, só tem um pedaço, retornar pending e deixa ali até terminar. É exatamente isso que acontece. Por isso que a gente tem isso que a gente chama a gente sempre fala que Futures in Rust é um modelo muito performático porque se torna uma máquina de status. É exatamente isso que acontece. Ele vai, dá um pending e agora eu consigo saber mais ou menos qual que é o meu próximo estado e é nessa parte que Generators entra. No caso que você implementou ali no exemplo principal, né, que colocamos os awaits e tal, daquele exemplo, ia retornar, fazer tudo e retornar, né? Por exemplo, ia no site buscar todo o conteúdo, ia fazer tudo que está no banco de dados, ia fazer tudo que está no outro, em sequência do outro. Exato. Por isso que a gente usa depois, cadê? Acho que é mais pra frente. Por isso que a gente usa depois o join. O join, o que eu tô falando no join faz progresso no save. Quando você receber um pending, faz progresso no publish. Quando você recebe um pending, volta a fazer progresso sabe? Você vai intercalando o progresso dos dois. Daí que vem a concorrência. Nesse caso, o runtime é controlar ali para saber o que fazer cada uma das coisas. Uhum. Porque não tem runtime que é o filter, mas... Diga. Mas esse daí vai executar os dois ao mesmo tempo, que tá no join? Depende da implementação do runtime. Ele vai fazer progresso simultâneo, mas paralelo, assim, tipo, Dois cores, né? Você faz. ele pode ou não. Isso vai depender totalmente do runtime. Ele consegue fazer progresso simultâneo de maneira, sabe, single core. Eu faço um, pauso, faço outro, pauso, faço um, faço outro. Ou eu posso ter, sabe, quase como se tivesse dois runtimes e eles dois fazendo progresso ao mesmo tempo. No caso de data race, corre o risco de gerar quando ele Eu acho que ou a implementação do join ele abstrai isso. é porque o join não tem muito como chegar no data race, eu acho, porque ele está fazendo progresso nos dois de forma separada e ao mesmo tempo Eles não têm dependência eles não têm dependências. pra ter condição de corrida. E o Dort né? Isso, é isso que eu ia falar. Porque onde que ele tava, por Não dá pra você exemplo, compilar o não código tem data race, não. Na verdade, até Nesse slide, esse código dá para pensar, dependendo da maneira quais são os conteúdos, assim, da maneira como a processão está acontecendo, tem mais uma coisa que pode ser feita para deixar um pouco mais rápido, que é você, enquanto está pegando os contents, já ir começando a processar e salvar no banco de dados. Né? Isso daria para ser feito usando, por exemplo, iteradores, eu acho. Né? Se o content fosse um iterador, você poderia já ir iterando e já colocando no banco de dados. Né? Eu queria saber se existe algum tipo de... Eu acho que tem, se eu estiver errado,
Mas eu queria saber se existe algum tipo de iterador que ao mesmo tempo já faz essa parte async, um iterador async, para poder fazer esse tipo de coisa automaticamente. Você meio que respondeu a tua pergunta no final. Até por um tempo atrás, a gente tinha um negócio chamado Strings. Strings foi renomeado agora na Standard Library, no ecossistema ainda continua Strings, porque é justamente mais intuitivo. Strings nada são do que iteradores assíncronos. Então você consegue, mas aí você teria que mudar a implementação dessas APIs para, ao invés de retornar tipo, uma feature simples, retornar uma string, que é uma coisa que eu consigo iterando e gerando resultado. E não somente você tem o iterador do context, que é string, nomeado assim também, né? Mas existe também no ecossistema, que eu não sei se eu queria dizer, uma trait chamada sync, que seria a parte do database. Então, o string é o iterador que recebe assincronamente e o sync é onde você escreve assincronamente. Então, se você plugar os dois, você consegue chamar a função do token, que ele vai literalmente pegar uma string, pegar um sync, conectar os dois, ficar escrevendo até se acabar. Uhum. Isso. Por que tu prefere o AsyncSTD do que o Tokio? Eu acho a visão do pessoal da SyncSTD um pouco mais, não mais inteligente, mas é uma visão um pouco mais voltada a comportamento do que voltado ao dado em si. E eu falo isso principalmente olhando pro que o Joshua Utz, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele escreve, ele é um dos mantenedores e um dos criadores do AsyncSTD. E a maior parte de evolução que você tem da visão de como a Sync deve se comportar em Rust hoje vem muito dele, assim, tem muita mais gente, mas e eu gosto do AsyncSTD porque ele traz essa visão de a Sync é um mecanismo de estruturação, não é só um jeito de eu rodar várias coisas. Então, se você ler o book do AsyncSTD, por mais que esteja meio abandonado, você tem sabe, uma pimenta a mais ali, você tem um temperinho a mais. E é isso que eu gosto. E é muito mais simples do que o Tokyo. Os internals dele, eu não li tipo, tudo de ponta a ponta, o interno dos dois, mas enquanto eu estava fazendo essa talk, eu ficava, sabe, dando grep em um lado e outro. O Tokyo, ele é um monolitão, assim, gigante, complexo, com várias coisas pensando em, tipo, otimização. E o AsyncSTD, ele tem uma filosofia de ser mais fácil, sabe? A implementação. Então, ele é dividido em várias cratezinhas, cada uma tem sua responsabilidade, cada uma está documentada, tem coisa que é, tipo, um arquivo e implementado de uma maneira simples, mas que não perde tanta performance assim. Tem alguns casos que até chega a passar. Tem um post de um tempo atrás, do começo do ano, que faz uma comparação onde AsyncSTD acaba ganhando em vários casos. E é meio que por isso, assim. É um pouco de fanboyismo, mas... Mas, Onde ela fica armazenada? Porque me parece muito que, como eu posso ter outras execuções, eu posso passar para outras partes do código e depois voltar nela. Ela vai estar parada lá. E aí, o que ele faz com esse contexto que eu guardei, por exemplo? Onde que ele armazena isso? Ele faz download disso? Ou ele trava na execução? Então, eu não consigo, por exemplo, sair dessa parte da execução e ir para uma próxima sem mover esse pin na memória? Como que funciona essa questão? Aí que entra a paridade do pin com uma trait chamada unpin. Tem muito tipo que você pode mover para lá e para cá porque não tem problema. Tipo, um número você pode mover para lá e para cá e tá tudo bem. Mesmo ele estando pinado, tá ok você mover ele. Mas tem coisa que você não pode mover porque, sei lá, é coisa que tem referência para si próprio. Nesses casos, por conta dessa trait e de vários mecanismozinhos que estão espalhados pelo ecossistema todo, você não consegue mover. Então, se você tentar, ele vai dizer não pode. Então, estaticamente, sabe, proibido você conseguir fazer isso.
conta dessa trait amping. Isso é muito de compilação. Então, tipo, Você tá fazendo alguma coisa e você, tipo, só tô fazendo um código assim. Você toma um erro de compilação. Eu tentei mover algo que era assim, e você nem sabia que ia mover. E aí tem aquelas traits malucas que fazem uma projeção do tempo. uhum. Isso é um outro bagulho. Mas aí funciona, tipo, tudo compile time. Pega tudo. Mais alguém? Acho que não. Opa, detalhe extra. E é isso aí. Obrigado, pessoas.